Paz seja convosco, meus irmãos. É uma grata satisfação poder estar pela primeira vez aqui convosco, tributando a Deus louvor, gratidão. Trago a saudação do nosso pastor Paulo Freire, toda a igreja aqui em Bragança Paulista. Pastor Wagner mandou um abraço apertado, gostoso, e sente muito em não poder estar atendendo aos irmãos no dia de hoje, tendo em vista que ele está em uma urgência, uma assembleia extraordinária ali na cidade de Mogi Mirim, e incumbiu-nos de podermos estar aqui. É bem certo que nós não estamos e jamais estaremos à altura de representá-lo, pois sabemos da sua tamanha capacidade e de seu gabarito, mas sou feliz e sinto-me privilegiado de estar ao lado do pastor Paulo, a quem já há 5 anos estamos ali no tempo sede e temos apoiado no ministério itinerante por onde temos passado. Fico feliz e alegre pela hospitalidade que nos é dada aqui nesta região, pelo pastor Wagner, por todos aqui, do qual nos recebeu com muita alegria e com muito carinho. E desde o momento que aqui cheguei, o que chamou-me muita atenção, tendo em vista que os irmãos estão, obviamente, dentro de uma programação pré-estabelecida para estar aqui, todavia, o que manifestou, o que ficou bem claro a todos nós é a espontaneidade em adorar a Deus. E é nessa espontaneidade de adorar a Deus que caracteriza o verdadeiro adorador, porque o Pai procura os tais que assim o adoram em espírito e em verdade. E feliz é você que já está iniciando o ano de 2018 com esse tônico, com esta vontade, com esta espontaneidade de buscar a Deus, de glorificar a Deus, de tributar a Deus louvor e gratidão. Fazendo assim, eu não tenho dúvida, tem tudo para dar certo. Eu vou repetir, talvez você não me ouviu. Fazendo assim, eu não tenho dúvida, tem tudo para dar certo nesse ano. Glória a Deus, porque Deus é fiel em suas palavras. Quantos nesta noite que já externaram a Deus o seu louvor e gratidão estão ansiosos em ouvir a palavra de Deus? Levante a sua mão. Então abra sua Bíblia comigo, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9. Lucas, capítulo de número 9. É o texto pelo qual tomaremos por base para falar-lhes a palavra de Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9. Vamos ler apenas o versículo de número 1, que diz-nos assim: tendo convocado os 12 discípulos, Jesus deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. Vou ler mais uma vez. Tendo convocado os 12 discípulos, Jesus deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E você diz amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, com base nesse versículo que ora acabamos de ler, e que por sinal lemos por 2 vezes, eu quero falar-lhes a palavra de Deus subordinado a este seguinte tema: poder e autoridade. Poder e autoridade. Quando nós fazemos uma análise contextual deste evento em que o evangelista Lucas cuidadosamente faz aqui uma distinção descritiva acerca da incumbência
que Jesus dá aos 12 discípulos que já há um tempo o acompanham no seu ministério e já passam a experimentar todos os benefícios provenientes da grande obra que Jesus está realizando. Eles agora se encontram debaixo de uma incumbência. Todavia, Jesus, quando lhes envia para ir às aldeias, às regiões circunvizinhas de Jerusalém e Cafarnaum, para pregar-lhes o reino de Deus, Jesus outorga-lhes recursos suficientes para executarem esta grande obra. Recursos esses dos quais eles experimentaram grandes maravilhas, puderam ver a boa mão de Deus em seu favor. Recursos esses dos quais, logo após tendo cumprido esta missão, eles trazem um relato alegremente, regozijante, transbordante, devido à eficácia daquilo que Jesus lhes deu. Mas o que chamou-me a atenção nessa descrição de Lucas, diferente dos demais evangelistas, é que Lucas, ele é muito minucioso nas suas descrições. Ele é muito minucioso naquilo pela qual ele quer transmitir para os seus ouvintes, para aqueles que venham a tomar conhecimento do que de fato Jesus realizou em seu ministério terreno. Quando nós olhamos aqui, Lucas, ele nos revela que Jesus convoca os 12 e lhes outorga poder e autoridade. Ele não apenas menciona a palavra poder para expulsar os demônios e curar enfermidades, ou que Jesus lhes deu autoridade para expulsar os demônios e curarem as enfermidades. Ele usa a expressão poder e autoridade, e nessa distinção descritiva é que iremos compreender o propósito, porque esta capacitação que Jesus dá aos seus discípulos há um propósito específico, direcional, porque quando Jesus lhes outorga poder e autoridade, era para que esta obra viesse a ser realizada de forma plena, de forma completa. O poder da qual o Lucas está se referindo aqui é sobre as doenças, e as autoridades sobre os demônios, mostrando claramente que nem toda doença é proveniente do diabo. Por quê? Porque quando nós fazemos uma análise contextual do Novo Testamento, chegamos à clara compreensão do que se vem sendo ensinado e apregoado pela chamada teologia da prosperidade, e que foi disseminada e proliferada e sustentada pelo neopentecostalismo, de que toda doença é proveniente do diabo, de que toda doença vem do maligno. E nessa ideia é fato que nós encontramos crentes que ao mesmo tempo professam ser tabernáculo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, e está possuído de uma doença maligna. Isso é contraditório ao que a Bíblia nos revela, porque obviamente sim, a Bíblia também menciona que os demônios podem causar enfermidades. Se não, observe o que nos diz a Bíblia Sagrada. O Novo Testamento reconhece que os demônios podem causar enfermidades. Em Mateus capítulo de número 9 e verso de número 33, acompanhe-me na sua Bíblia, você verá que havia um homem que estava possuído de demônio e que essa possessão causava uma enfermidade. Vejamos o que diz o evangelista Mateus em capítulo 9 e verso de número 32. Enquanto eles se retiravam, trouxeram-lhe um homem mudo e
endemoniado. Observe o cuidado de Mateus também na expressão da linguagem. Eles trouxeram um homem mudo e endemoniado, versículo 33, e expulso o demônio, falou o mudo. Expulso o demônio, falou o mudo. Ou seja, aqui Mateus está referindo-se que esta enfermidade, essa causa que levava este homem a ficar mudo, era proveniente de uma ação maligna, porque tendo o demônio saído dele, ele passou a falar. Louvado seja Deus. Então observe sim que existem formas das quais os demônios têm esse poder de manifestar e colocar enfermidades nas pessoas. Até mesmo o próprio Jesus se deparou com uma mulher que há 18 anos sofria de uma enfermidade que era proveniente do maligno. Jesus encontrou uma mulher que andava encurvada, e essa encurvatura impossibilitava essa mulher de andar normalmente como qualquer outra pessoa. E aconteceu que, quando Jesus encontrou essa mulher na sinagoga, no dia de sábado, Jesus chamou essa mulher, e quando a chamou, ele ordenou que o espírito de enfermidade saísse dela. E tendo ordenado que este espírito de enfermidade saísse dela, impôs a mão sobre ela, e tendo pondo a mão, ela voltou à sua posição normal, e tendo o demônio sido expulso, ela passou a glorificar a Deus. Sabe o que é isso? Isso mostrou claramente que há 18 anos essa mulher sofria de possessão maligna e vivia enferma. Isso causou um alvoroço tal que o mestre da sinagoga começou a questionar e dizer: como é que pode fazer tal milagre sendo o dia de sábado? Porque o Senhor está ferindo um princípio da lei de Moisés. Mas Jesus chega para estes e olha e diz: porventura não era lícito salvar, livrar, curar esta mulher, esta filha de Abraão, que há 18 anos Satanás a possuía? Oh amado, porque Jesus agiu com poder sobre as doenças. Jesus agiu com poder sobre as doenças. Atos capítulo de número 10 e verso de número 38 nos diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quem crê nisso, levante a mão e dê um brado de glória a Deus. Então nós compreendemos claramente que sim, o Novo Testamento reconhece que os demônios podem causar enfermidades. Todavia, como eu ora vos disse, nem toda doença é proveniente do maligno. Não, senhores, porque a Bíblia nos mostra sim também esta separação entre enfermos e endemoniados. Marcos capítulo 1 verso 32 diz que muitos chegaram até a Jesus, eram enfermos e endemoniados. Lucas capítulo 6 em verso 17 e 18 diz que curado de suas enfermidades, e muitos eram libertos de espíritos imundos. Então observe que existe sim essa distinção. Todavia é bom ressaltar que aquele que chamou os seus discípulos e os outorgou a esta missão, delegou a eles poder sobre as doenças e autoridade sobre os demônios. Louvado seja Deus. Por isso que diz: Jesus deu-lhes poder e autoridade, porque ele agiu com poder. Jesus atuou o seu ministério com muita eficácia debaixo do poder do Espírito Santo. Aleluia. Lucas capítulo 5 e verso 17
17 diz: e o poder do Senhor estava com ele para curar. Aleluia! E o poder do Senhor estava com ele para curar. Lucas capítulo 6 e verso 19 diz: e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele poder e curava todos. Oh, aleluia! Quem pode levantar a sua mão e glorificar aquele que tem o poder sobre as doenças? O que é que o Senhor quer dizer então, pastor? Que quer seja a doença vinda do maligno ou não, ele tem todo o poder para curar. Aleluia! Ele tem todo o poder para curar, e ele delegou este poder aos seus discípulos. Mas também nós encontramos que não somente Jesus agiu no poder sobre as doenças, mas também agiu com autoridade. E tendo ele agido com autoridade, ele delegou autoridade aos seus discípulos. Esta autoridade, como eu vos disse, ela é específica, é uma autoridade sobre os demônios, ou sobre toda a força do maligno. Sim, por quê? Porque existe um princípio de autoridade, e neste princípio de autoridade é que muitos filhos de Deus não estão se dando conta de que estão vivendo inúmeras frustrações, ou não estão conseguindo obter resultados diante de circunstâncias que se deparam, das quais o seu arqui-inimigo, que astuciosamente lhes intimida, lhes opõe, porque sabemos sim que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas, contra o espírito do ar, sim, que opera nas regiões celestiais. E muitas das vezes nos encontramos em confronto, em batalha constante contra as hostes da maldade. Mas é aí que está: se não atentarmos para um princípio de autoridade, logo nós ficaremos frustrados, ou estamos sujeitos até mesmo a ter perda, danos nessa batalha. Por quê, pastor? Porque Jesus nos ensinou que para ter autoridade é preciso estar debaixo de autoridade. Repito: para ter autoridade é preciso estar debaixo de autoridade. Porque há alguns que equivocadamente acham que pelo fato de terem o nome de Jesus para operarem, para agirem no poder do nome de Jesus, mas que não correspondem na praticidade, na vida diária, em viver debaixo da autoridade deste nome, é que passam frustrações, é que passam decepções. Porque para viver a autoridade de Deus é preciso estar debaixo de autoridade. Jesus ensinou isso. Se não, observe o que diz em João capítulo de número 5 e verso de número 26. Olha o que diz o evangelista João no capítulo de número 5 e verso de número 26, quando ele mostra que Jesus, em seu ministério terreno, mesmo sendo Jesus, agiu com autoridade, porque estava debaixo de autoridade. E diz assim as declarações do próprio Jesus no versículo 26 do capítulo 5 de João: assim como o Pai tem a vida em si, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Ele deu autoridade. Veja que Jesus, mesmo sendo filho, ele recebeu autoridade e andou com autoridade, porque observou este princípio: ele estava debaixo de autoridade.
autoridade. Sim, porque mesmo Jesus, ele sendo Deus, como diz em Filipenses, capítulo de número 2, e verso 5, ele não teve por usurpação ser o igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. E este esvaziamento, este subjugar de Jesus sob a autoridade de Deus, redundou em poder e glória, porque a Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quantos creem nisso, levante a mão e tribute glória a Cristo. Aleluia. Jesus agiu com autoridade, porque estava debaixo de autoridade, e isso é fato que todos os evangelistas, quando vão fazer na menção do momento em que Jesus ia nas sinagogas para ensinar a palavra de Deus, observe que no final eles diziam assim: e ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas e fariseus. Aleluia. E ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas e fariseus. Porque eles ressaltavam no final isto? Porque ele estava fazendo menção aos mestres da lei. Os escribas e fariseus eram peritos na lei de Deus, peritos na lei de Moisés, porém eles não observavam o princípio de autoridade, porque eles falavam, pregavam, mas não viviam o que pregava. Não basta pregar, é preciso viver o que se prega. E Jesus não só falava, mas fazia aquilo que falava, e isso dava a grande diferença. É crente, e é fato que não somente todos, ao ouvirem Jesus, reconheciam sua autoridade, até mesmo os próprios demônios reconheceram a autoridade de Jesus. Porque certa feita, Jesus chega num sábado na sinagoga, e quando ele está a ensinar, a Bíblia diz que lá havia um homem em possesso de demônio, e quando Jesus começa a pregar, que começa a ensinar, o demônio começa a se bater de todas as maneiras. E quando este homem endemoniado aproxima-se de Jesus, as declarações do demônio através desse homem foi essa: que porventura vieste-nos a destruir antes do tempo? Eu sei muito bem quem és, o Filho do Deus Altíssimo. Quando o demônio fez essa declaração, você pensa que Jesus estufou o peito e fez como muito pregador de hoje, diz: sou eu mesmo, sou bambambam, eu sou o cara do pedaço. Não, porque Jesus não tem muita conversa com o diabo, não, irmão. Tem crente que gosta de fazer reportagem, conversar com o demônio. Com o demônio é pouca palavra. Jesus olha para ele e diz: cala-te e sai dele. E quando ordenou, o demônio saiu, o homem foi curado, e todos glorificaram e reconheceram e disseram: quem é este? Que autoridade é essa que ele ordena aos demônios e ele vos submete? Oh, glória a Deus, levante a sua mão, porque aquele que tem autoridade sobre os demônios está aqui nesta noite, então glorifique. Aleluia. O diabo conhece e respeita quem tem autoridade. Por isso, meu querido, é interessante ao notarmos que Jesus não somente dá poder para os discípulos para realizarem a obra sobre as doenças, mas também lhes dá autoridade sobre toda a força do maligno. Em Lucas 10:19 ele diz: eu vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e dano algum vos fará.
autoridade, não precisa ter medo do diabo, meu irmão. Tem crente, pastor Wagner, que não pode ver um Agdá com a cabeça de bode, a vela vermelha e preta da encruzilhada, que ele já passa correndo dizendo: o sangue de Jesus tem poder. Sai para lá, o sangue de meu irmão. Crente que tem poder e autoridade não tem medo de macumba, de quimbanda, umbanda, candomblé, feitiçaria. Pode pôr seu nome na boca do sapo, da rã, da lagartixa, do que quiser, porque o teu nome é reconhecido no céu, o teu nome está escrito no céu. Só quem crê nisso, levante a mão e glorifica a Deus. Eu lá estou preocupado se colocar meu nome em boca de sapo, meu irmão. Vão perder tempo. Pode pôr, vai gastar sapo à vontade. Melhor coisa é ter o nome escrito no livro da vida. Oh, glória. Porque quem tem o nome lá, meu irmão, é reconhecido no céu e é respeitado na terra, e respeitado no inferno, porque os demônios conhecem e respeitam. E como eu vos disse, Jesus outorga aos discípulos poder e autoridade. E eu quero aqui sinteticamente, resumidamente dizer que os discípulos, os apóstolos agiram no poder e na autoridade. Sim, eles realizaram grandes obras com poder e autoridade. Em Atos 2:43 diz: em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Em Atos 5:12 diz: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Atos 5:16 diz também: da cidade circunvizinha concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Aleluia. Oh glória. Eu vim aqui nesta noite como homem de Deus, com uma palavra de Deus para a tua vida, para que você comece este ano de 2018 com a cabeça erguida e com convicção e certeza de que aquele que te chamou, ele te condicionou e te deu poder e autoridade para que você vença, para que você saia triunfante diante de toda e qualquer circunstância. Por isso, meu irmão, não temas, não te abates, não desanimes. Entenda que aquele que te chama, ele te capacita, ele te capacita. A igreja não está sozinha, nós não estamos só, nós estamos vendo o inferno se levantando de todas as maneiras para intimidar a igreja, para denegrir a imagem da igreja, mas a igreja vive debaixo do poder e da autoridade de Jesus Cristo. Aleluia. O diabo conhece e respeita quem tem poder e autoridade. Por isso, meu irmão, nós podemos até fazer uma boa apresentação diante da plateia, podemos até ter uma boa verbalização e retórica em nossos sermões, mas é no dia a dia, é fora de quatro paredes de igreja, é onde você não tem plateia, é onde muitas vezes o pastor nem sabe nem está te vendo, mas tem um que te chamou e te capacitou com poder e com autoridade, e que mesmo diante das circunstâncias adversas você não vai tremer na base, você não vai arriar, você não vai dar meia volta, mas você vai como rolo compressor em nome do Senhor dos Exércitos, porque aquele que te chamou é fiel para cumprir a sua palavra. E como eu disse, o diabo conhece e respeita quem tem autoridade. Certa feita o apóstolo Paulo, ao chegar na cidade de Éfeso, começa a lhes anunciar o evangelho.
Mas a Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, operava sinais e prodígios extraordinários, que até mesmo os enfermos que eram levados a ele, ou os deuses que eram levados de Paulo, os enfermos eram curados. Isso repercutiu, a fama correu por toda a cidade de Éfeso. E quando isso acontece, a Bíblia diz que havia 7 filhos de Seva, que eram exorcistas, aqueles especialistas em ficar exorcizando o demônio, ficar entrevistando o demônio, para dar o seu showzinho, para fazer o show. E quando ficaram sabendo da fama de Paulo e pelos sinais que ele operava pelo nome de Jesus, pastor Wagner, eles não perderam tempo. Eles disseram: quer saber de uma coisa? Se está dando resultado para ele, vai dar para nós. E aí, certa feita, um homem endemoniado se depara diante deles. Lá vai os 7 filhos de Seva, judeus, exorcistas, começar o seu show. Quando olha para o endemoniado, a primeira coisa que eles falam: esconjuro-vos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Meu irmão, o diabo conhece e respeita quem tem autoridade. E para surpresa deles, o endemoniado olha para eles e diz assim: peraí, sei muito bem quem é Jesus, eu conheço, e sei muito bem quem é Paulo, mas vocês, quem vocês pensam que vocês são? E a Bíblia diz que o endemoniado pegou 7, deixou nu em praça pública, deu uma surra do pé à cabeça e saiu envergonhado, porque assim, quem não vive debaixo da autoridade de Deus, agora quem tem autoridade de Deus, meu irmão, não precisa muita coisa. Paulo e Silas vai para a oração, a mulher olha para eles e diz para todo mundo: ei, vocês estão vendo esses camaradas aí, ó? Esses são filhos do Deus Altíssimo, que vos anuncia a salvação. É verdade, mas até a verdade na boca do diabo pode desconfiar. Paulo vira para ele e diz: sai em nome de Jesus. O diabo saiu, o prejuízo veio, mas o nome de Deus foi glorificado. Meu irmão, o diabo conhece e respeita quem tem autoridade. E eu finalizo dizendo para você que quando você entende esta verdade, escute, você não tem que se intimidar diante das circunstâncias. Porque tem crente, quando se depara diante dessas adversidades, a primeira coisa que ele vai: opa, peraí, cadê o WhatsApp do evangelista? Manda lá mensagem rápido, rapaz. Manda ele vir orar. Manda um zap para o pastor, porque o negócio está feio aqui. Mas peraí, que crente é você? Deus te chamou com poder e com autoridade. Deus te otorgou poder e autoridade, porque você vai em nome daquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Com a permissão do pastor, eu quero que você fique de pé em nome do Senhor Jesus, porque hoje você vai sair daqui debaixo da graça e do poder de Deus, porque Ele te delegou o poder e essa autoridade. Mas pastor, eu não sei pregar. Mas pastor, eu não sei elaborar um sermão. Mas você sabe e conhece bem o Deus que te chamou. E se você sabe e conhece o Deus que te chamou, você não tem que se intimidar diante das adversidades ou das afrontas do maligno. Eu não me esqueço jamais, com 2 anos de crente, eu fui participar de uma vigília no centro da cidade de Campinas. Mas uma vigília de oração, pastor Wagner, porque hoje francamente está escasso vigília de oração. Hoje tem vigília de cantação. Passam 5 horas cantando e 10 minutos orando. As vigílias que eu ia, cada período era de 1 hora. Levantava, lia a Bíblia, fazia mais uma oração de agradecimento, joelho de novo. E era através dessas vigílias que nós íamos nos fortalecendo de fé em fé, de glória em glória. E ao passar 5 horas de vigília de oração, no período da manhã, por volta das 5h20 da manhã, eu saio da igreja.
No tempo, no momento, na ocasião, eu não tinha carro. Então estou indo em direção ao terminal de ônibus para pegar ônibus. E alegremente, com a minha Bíblia na mão, transbordante de alegria, da unção de Deus, daquilo que Deus falou comigo aquela madrugada, convicto daquele que me chamou, de que tirou um jovem de 17 anos do tráfico, do crime, da criminalidade, da prostituição, para pregar a sua palavra. Eu saí transbordante e alegre naquela manhã. Mas para minha surpresa, quando eu vou passar por detrás do terminal de ônibus, havia uma praça, ainda tem hoje, mas na ocasião havia no centro da praça um jardim grande com uma árvore e algumas moitas ali, que possibilitava de algumas pessoas, maus elementos, se esconderem. Mas eu estou tão feliz, tão importante, que estou indo com a minha Bíblia na mão e passando ali por aquela praça. De repente eu sou surpreendido por dois elementos que saem do meio daquela moita e vêm em minha direção. Um deles atravessou a calçada e ficou na mesma calçada que eu estava, e em passos largos veio até mim. O outro ficou na espreita, na tocaia, para observar. O ambiente era escuro, tudo era favorável para ser ali surpreendido e ser assaltado. E quando eu estou caminhando, que eu observei aquela situação toda, eu comecei a orar em espírito, eu comecei a clamar o sangue de Jesus, eu comecei a clamar o nome de Jesus e disse: Senhor, Tu me deu poder e me deu autoridade. E quando aquele moço sai da calçada e vem para mim, ele começa a dar passos e apertar para tentar me intimidar. Eu continuei. De repente eu ouço uma voz que diz assim: Ei! Eu parei e disse: Pois não. Ele disse: Por favor, onde que é o terminal de ônibus? Eu pensei comigo: ele está de brincadeira, mas é óbvio que eu não ia falar isso, porque nós estávamos na frente, atrás do terminal de ônibus. Eu estava contornando, mas eu entendi a intenção. E enquanto isso, o outro ficou na espreita. Eu disse: Meu amigo, e educadamente disse: Meu amigo, nós estamos na frente de um terminal de ônibus. A 50 metros tem um outro terminal, que hoje já não existe mais, mas tinha, era o terminal 2. Eu disse: a 50 metros tem um outro terminal. Se você não se incomode, por favor, dá licença, eu estou caminhando. E eu virei as costas e continuei. E ele, não se dando conta, com o demônio até nas unhas, o homem esbufava demônio. Ele chegou e continuou dando passos largos e apertando, tentando me intimidar. Quando eu estou passando de frente a uma caçamba de entulhos, essa caçamba estava abarrotada de entulhos, de tijolo, de concreto. Eu só senti o vulto dele pegando um pedaço de concreto de dentro da caçamba e levantando para dar diretamente na minha cabeça. Quando eu senti o vulto, eu virei para ele, apontei o dedo na cara dele e disse: O sangue de Jesus tem poder. Quando eu falei isso, ele ficou duro que nem uma estátua, não mexia, tremia. E eu continuei dizendo: há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. O diabo conhece e respeita quem tem poder e autoridade. Só quem crê, levante a mão e glorifica. Se prepare, meu irmão, 2018, a fúria do inimigo é grande, mas maior é aquele que está contigo, maior é o que está conosco do que o que está lá no mundo. Levante as suas mãos aos céus, levante as suas mãos aos céus. O Espírito de Deus me autoriza a convocar a você que está aqui hoje a fazer esta oração comigo. E na medida que você, ao fazer e concluir esta oração que nós vamos fazer, eu quero que você deleite-se e tome posse daquilo que Deus vai conceder a você nesta noite. Porque eu não tenho sombra de dúvida que Ele vai dar dons espirituais a muitos crentes aqui hoje. Eu não tenho sombra de dúvida que Ele vai revestir você de poder e de autoridade. Eu não tenho sombra de dúvida que você vai sair daqui hoje revestido da couraça da justiça, com o capacete da salvação, calçado com os pés da preparação da paz, cingindo o cinto da verdade e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Levante as suas mãos aos céus. Diga comigo: Senhor,
adoração para o seu santo nome. Que neste ano, Deus, ainda que seja grande, os levantes, as afrontas do meu adversário, mas contigo eu vou saltar a muralha, contigo eu atravesso no meio de um batalhão, contigo eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Agradeça a Deus e glorifique a Ele nesta noite. Ora bacana, xandalaga. Ora bacaxuína, cabadás. O trono de Deus emana poder e glória para a sua vida nesta noite. Receba nesta noite poder e autoridade. Receba nesta noite poder e autoridade. Sai colai cabadaia, sábia calabadás. Rebetonda e assunde batacaia sé. Oh, maridão espiritual, oh, frieza, saia, bate e retirada nesta noite. E que a graça e a unção e o poder tome conta deste teu filho, desta tua filha. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és teu. Declare! Eis-me aqui, rendido estou. Oh, meu Deus! Eu sou teu e tu és teu. Declare a graça do Senhor nesta noite. Declare nesta noite, diga: